Shalom, povo de Deus! Está começando o seu Árvore do Cast, seu podcast celestial, com mensagens despachadas dos altos céus para mais um bate-papo edificante e construtivo para a sua vida. E hoje nosso podcast está muito empreendedor, porque tem um oferecimento da loja Bel Kids. Todo lookinho, moda infanto-juvenil, do seu bebê ao seu bebezão. Você encontra o look lá, aqui na avenida, no Tancredo Neves, na avenida principal, na rua direta. Não deixe de conferir o look para o seu baby, para o seu filhinho, para a sua filhinha. Bel Kids. E hoje eu estou com ela, a dona e proprietária da Bel Kids, Evangelista Andréa. Seja bem-vinda! Obrigada, Evangelista Beth. Obrigada, pessoal da multimídia. É uma honra estar aqui, gente, compartilhando com vocês esse momento mais que especial. Sou muito grata pela oportunidade. Estou aqui nervosa, mas disponível para falar tudo que o Senhor me permitir falar. Relaxa, ó. Respira, ó. Eu não mordo nem se pedir. Amém, oh glória. E hoje é de evangelista para evangelista. Amém. E o papo hoje a gente sempre começa, né? Contando um pouquinho Sim, para o pessoal de casa o contexto histórico, seu contexto familiar, como foi seu processo de conhecer a Cristo. sim. Me diz aí, você veio de um lar cristão? Não, Beth, não vim. Evangelista Beth, eu vim de uma família muito, muito, muito humilde. Na verdade, de extrema pobreza, mas de uma família com muitos princípios. Minha mãe foi esposa de um único marido e a morte verdadeiramente foi quem os separou. E nós vivemos ali, somos em 11 irmãos. Família 11 grande. irmãos, sim. Minha mãe doméstica, trabalhava em casas de pessoas e devido tanto trabalho, tanta dificuldade para educar, para criar, para sustentar esses 11 filhos, ela acabou comprometendo a sua saúde. Sim. E a minha mãe hoje ela só tem um pulmão. Ela teve o seu pulmão esquerdo retirado há mais de 20 anos, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu posso te assegurar que minha mãe é mais forte do que muitas pessoas que têm a sua saúde completa, porque o Senhor, Ele é o Deus que renova as nossas forças. Ele é o Deus que restaura, é o Deus que cura. E foi nesse contexto familiar que nós crescemos, uma família muito humilde. Eu me lembro que, enquanto criança, muitas vezes eu pedia dinheiro na rua para ajudar a comprar o pão. Eu pedia dinheiro na rua, eu pedia dinheiro para poder comprar um lanche, ter um lanche da tarde. O que talvez muitas crianças, muitos jovens, adolescentes hoje tenham com fartura na sua casa. Para mim era artigo de luxo. Um biscoito recheado, por exemplo, era um artigo de luxo. Verdade. E hoje, a gente vê nossos filhos, né, com tanta fartura, com tantas coisas, e muitas das vezes nem isso consegue satisfazê-los, né? Mas nós vivemos em um contexto familiar de extrema pobreza. Eu costumava pedir nos açougues próximos osso, e eu dizia que era para um cachorro que O eu tinha. animal. E eu nunca tive cachorro enquanto criança. Era para a alimentação da família. Sim, era para Meu nosso Deus. sustento. E quando não era o osso, que a gente ganhava no açougue, não só eu como as minhas irmãs, a gente também muitas vezes teve a fome matada, saciada por tripa de galinha. Eu acho que muita gente não conhece isso, não, nunca se alimentou disso, mas a gente comeu por várias vezes tripa de galinha. A Era o gente alimento que tinha ali. sim, sim. Mas mesmo assim, Evangelista Beth, nunca nos faltou princípios, nunca nos faltou alegria. Eu me lembro que por várias vezes a gente teve a luz da casa cortada e minha mãe sentava ao redor da mesa e começava a contar histórias, e a gente ria muito. E aquele momento se tornava engraçado, divertido, mesmo em um cenário de tristeza, de perda, mas se tornava um ambiente feliz. E eu tenho essas memórias comigo.
Amém. E eu trago isso comigo hoje para a minha família, eu tento cultivar isso na minha família, porque muitas das vezes não é sobre o que você tem, mas é sobre quem você é. O que você pode proporcionar momentos felizes, momentos em família, momentos sentado à mesa com seus filhos, compartilhar histórias, falar um pouquinho do seu contexto familiar, de onde vocês vieram, Criar onde as nós. memórias afetivas, né? Sim, exatamente. Verdade, isso é importante. Exatamente. E assim nós fomos criados, educados, ensinados. Minha mãe, ela costumava frequentar alguns terreiros, mas isso não foi adiante. Logo, quando nós crescemos um pouquinho mais, minha mãe aceitou Jesus e isso foi uma bênção, porque a luz verdadeiramente chegou na nossa casa. O É. Senhor começou a mudar todo o nosso ambiente, todo o nosso histórico familiar. A gente tinha tudo para ser jovens que hoje não tivesse família, que não, talvez nem estivesse aqui, porque somos em 8 mulheres. Imagine 8 meninas espalhadas por aí afora, pedindo comida, andando pelas ruas. É, é um contexto de vulnerabilidade, né? Exatamente, totalmente vulnerável, exposta a tantos perigos, tantos riscos, e isso não nos poupou, claro, de alguns abusos, de alguns assédios enquanto criança, mas eu agradeço ao Senhor, que o Senhor sempre cuidou de cada um de nós. Deus, ele sempre esteve com as mãos estendidas. Eu percebo isso nitidamente, claramente. Hoje eu posso falar com convicção que em todos os momentos o Senhor nos guardou. Porque tanto eu quanto minha outra irmã, minhas 2 irmãs, tivemos livramento de abuso, de estupro mesmo. Meu Deus. Enquanto eu ainda era muito jovem, eu tinha acabado de encerrar o período ali com o meu namorado na época, que é o pai da minha filha, da minha primogênita, e quando ele foi embora eu decidi ir na casa de minha tia, que era muito próximo, e ali ela não me atendeu, eu voltei para casa, quando eu voltei para casa quando eu estava voltando para casa, eu fui surpreendida por um rapaz. E esse rapaz, ele me abraçou pelas costas e com um canivete na minha cintura, ele disse que era um assalto e tal, que queria o meu colar, mas na verdade não era, ele estava me levando realmente para um matadouro, um lugar onde a gente um matagal, um lugar onde a gente já conhecia, já tinha um histórico de estupro naquele lugar. E ali, Evangelista Beth, apesar de criança, de não ter sido criada nos caminhos do Senhor, os princípios da minha mãe sempre me ajudou a entender um pouquinho mais acerca do Senhor. E ali eu clamei o nome do Senhor. E eu Meu clamei ao Senhor, Deus. eu invoquei o nome dele, e eu fiz a minha oração em espírito. Eu pedi a Deus que me livrasse, que se ele me livrasse, eu o serviria de todo o meu coração, que eu entregaria a minha vida para ele, nunca mais me afastaria dos caminhos dele. E da forma mais improvável, ele operou o livramento. Mais improvável, quando eu já estava bem perto daquele matagal. Do nada, meu irmão apareceu. Esse meu irmão, na época, a gente estava brigados, não estávamos nos falando, e ele até viu eu abraçado com esse rapaz que ele não conhecia, mas ele não deu importância, porque ele estava bastante chateado comigo, ele seguiu o caminho dele, mas a pessoa, a esposa dele que estava com ele, que percebeu algo diferente, foi ela que se atentou para a situação. E então ela fez ele observar de forma diferente e falou: "É um estranho, você não conhece e tal", e ele voltou por outro caminho. Quando esse rapaz já estava me levando para entrar realmente no matagal, ele me chamou. Ele gritou meu nome e aí a gente se assustou na hora. O rapaz com canivete na minha cintura, eu não tive muito medo, estava paralisada realmente pelo medo, então eu não tive reação de me afastar dele de imediato. Mas aí meu irmão conversando com ele, chamando a atenção dele, em um descuido eu me afastei, empurrei ele, o canivete chegou a passar no meu dedinho, mas graças a Deus Graças foi a só Deus. isso. E Deus Livramento. me deu um grande livramento naquele dia. Meu O Senhor Deus. me deu um grande livramento e eu sou grata a Ele. E jamais eu vou me esquecer do que o Senhor fez por mim naquela noite, quando ainda eu nem o conhecia. Meu Eu Deus. invoquei o nome dele, porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será Será salvo. salvo.
e o Senhor operou um grande livramento ali. Assim também foi na vida de minha irmã passou por uma situação bem parecida, porém minha irmã chegou a ser tocada e graças a Deus nem me tocar ele conseguiu, não deu tempo, mas Ok. graças a Deus não aconteceu também, não efetivou o fato de verdade. E o Senhor via em todo momento o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Ainda pequena criança, eu ia para uma igrejinha próxima, uma igreja presbiteriana, que tinha próxima à nossa casa, e todos os domingos pela manhã eu ia para aquela igrejinha, mas eu não ia pela palavra, eu não ia pelo Senhor propriamente dito, Beth. Eu ia porque, por viver em um contexto de extrema pobreza, aquela igreja, com aquela salinha das crianças, oferecia 3 biscoitinhos creme cracker e um copinho de suco de uva. Então, ali eu tinha certeza de que eu seria alimentado. Eu tinha uma refeição garantida. E eu ia, e ali eu era ministrada, eu ouvia a palavra, eu aprendi músicas cristãs ali para criança, eu fui ministrada ali, e eu creio que essa semente foi que prevaleceu e que tem me feito estar de pé até hoje. Foi a semente que foi plantada lá atrás, enquanto eu ainda era criança, eu não tinha entendimento, mas ali o Senhor já estava preparando tudo, já estava me cercando com as cordas de amor dele. Amém. Foi só um atrativo para a semente ser plantada e deu frutos, né? Sim, tem Glória a dado até Deus. hoje. Tenho perseverado, não é fácil, a caminhada com Cristo não é fácil, porque precisamos renunciar às nossas vontades, precisamos renunciar ao nosso eu a todo instante, a todo momento. Verdade. Como diz a palavra, né? A porta é estreita. A porta da salvação, ela é estreita. Então, aquele que quiser vir após Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E eu estou aqui, para a glória Para do a glória do Senhor, Senhor. testemunhando e falando, contando das maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, minha irmã. E você falou que veio desse contexto com princípios e valores, apesar de não serem cristãos, né? Mas quando foi seu encontro real com Cristo? Então, eu tinha uma prima, eu tinha não, eu tenho, essa prima agora ela está morando em São Paulo, que ela foi um instrumento também. Durante a nossa caminhada, Evangelista Beth, até que a gente alcance um patamar de maturidade espiritual, a gente vai ter muitas oportunidades. Eu fui para Testemunha de Jeová, eu fui para Católica, eu tinha sede de Deus, eu queria Deus. Eu tinha muita vontade de viver o sobrenatural dele, de desfrutar da presença dele. Eu sempre tive esse desejo, eu sempre tive essa sede, essa fome, mesmo sem o conhecer. Eu sempre tive esse desejo dentro de mim, de conhecer a ele, apesar de ter andado por caminhos tortuosos. Mas no meu interior sempre ardeu um desejo de conhecer e de buscar e de servir ao Senhor. E durante essa caminhada eu fui para minha prima me levava para uma igreja que ela frequentava e lá tinha os retiros dos jovens. Eu participei desses retiros algumas vezes. Eu fui ministrada, mas eu não permaneci. Eu Hum, não prossegui na fé. E aí eu fui para Testemunha de Jeová, eu fui para Católica, eu fui para Universal, eu alcancei uma das curas da minha mãe, eu alcancei na Universal. Através da fé daqueles homens, eu alcancei o milagre do Senhor. Eu entendo que a Igreja Universal, ela é como se fosse um pronto-socorro. Ela está ali para socorrer os aflitos de verdade, aquelas pessoas que chegam desesperadas e muitas vezes estão perdidas nessa caminhada e não sabem para onde pra ir. onde recorrer, né? E ali foi um início da minha fé. E quando eu cheguei ali, uma das vezes, minha mãe estava bem debilitada na cama. Isso era muito comum, minha mãe ficar em cima de uma cama, doente, gemendo de dor, era muito comum. E uma das vezes eu fui, eu fiz a oração, eu peguei o óleo ungido, sem conhecer o Senhor ainda, mas com toda a fé, com toda a confiança. E eu trouxe esse óleo para casa e eu ungi a minha mãe, eu declarei vida, eu declarei a cura sobre ela. E no outro dia minha mãe estava de pé. Glória a Deus.
porque a fé ela é firme fundamento, ela é independente da religião, da crença. A fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E eu declarei ali, minha mãe se levantou, mas logo depois, em seguida, ela teve outras recaídas. E assim a gente viveu esse histórico familiar. Minha mãe debilitada, de tanto trabalhar, e a gente seguindo, cada um a sua vida, o seu caminho, mesmo criança, lutando, tive que trabalhar muito cedo, tive que amadurecer muito cedo. Mas uma coisa, evangelista Beth, que eu me lembro até hoje e eu trago para as minhas filhas é que eu nunca tive revolta por minha mãe não poder me proporcionar, tipo, uma roupa em um período de festa. Eu nunca senti revolta, eu nunca tive sentimento de revolta por não ter o mínimo possível, um alimento na hora certa. Nunca senti revolta. Enquanto muitos filhos hoje exigem dos seus pais condições, às vezes, que não é possível aos seus pais. Caprichos. Nunca senti isso. Pelo contrário, o meu desejo era, eu pensava comigo mesmo, um dia eu vou crescer, um dia eu vou ter uma condição boa e eu vou poder ajudar minha mãe e o meu pai. Por muitas vezes a minha mãe saía em períodos de festa para comprar roupa, como eram 11 irmãos, nunca era possível comprar para todos. Então ela selecionava, eu não sei qual era o critério que ela usava, mas muitas das vezes, quando ela chegava com os sacos, eu não era contemplada daquela vez. E eu nunca fiquei chateada com minha mãe. Eu conseguia enxergar com outro olhar, eu pensava comigo, eu vou crescer, eu vou trabalhar, eu vou ter uma condição melhor e eu vou ajudar os meus pais. Amém. É verdade. Às vezes o excesso te torna mais egoísta do que a falta, né? O excesso, o você ter além do que você, além do básico, porque hoje a gente vive uma realidade de excessos, Sim, né? Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, as redes sociais potencializam essas coisas, mas o excesso de comida é mais prejudicial do que a falta dela, né? sim, O excesso de informação é tão prejudicial quanto a falta dele, enfim, o excesso tem que ter o equilíbrio, claro, né? sim, Mas se você tem um, um direcionamento de princípios básicos, né? Você já fica mais. Ter irmãos também, né? Te deixa menos egoísta. sim. Você pensa mais no 11 contexto. irmãos, 11, então, então. não dá, dá Eu para fui ser criada egoísta. como filha única, mas a minha mãe tem 14, tem 13, no caso eram 13, com ela 14, e o meu pai eram sete com ele, mas ele tinha mais irmãos, né? Porque meu avô tinha tido outros casamentos, no total eram 15. Mas ele conviveu assim com os seis, né? Que foi da mesma mãe. Enfim. E ele sempre fala: não, eu sou mais velho de sete e tal. E isso deixa você realmente mais preocupado menos preocupado consigo mesmo e mais preocupado com o coletivo, com a família e tudo Sim. mais. E nessas muitas idas e vindas foi quando eu realmente decidi buscar o Senhor. Mas foram algumas idas e vindas. Eu tive algumas recaídas, eu buscava o Senhor de todo o meu coração, mas eu não tinha forças para permanecer, para renunciar ao pecado. Nesse tempo, eu estava me envolvendo com uma pessoa, um relacionamento que eu tinha certeza que não era da vontade de Deus, que Deus não tinha essa aprovação para mim. Inclusive, o próprio Senhor usou pessoas para falar comigo, pessoas que não me conhecia, e mesmo assim eu insisti. E eu paguei o preço, Então, sofri o consequências. emocional, né, o sentimental era a sua fraqueza, era sempre ali Sim, que você. uma das, uma das fraquezas. Eu aceitei Jesus a primeira vez, foi até na igreja onde o pastor presidente é o bispo, o Edson Tavares, Ah, que é o amo irmão isso. do bispo, sim, a pastora Cláudia, na época o pastor Wagner, tão novinho, cantava lá na Sussuarana, uma igrejinha muito pequenininha, mas cheia de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do poder de Deus, e eu entrei por aquelas portas, depois de ter batido em muitas portas, eu entrei por aquelas portas e naquele dia eu fui fortemente ministrada, eu chorei muito, do início do culto até o final porque eu já estava envolvida nesse relacionamento que não era agradável para o meu pai. Meu pai sempre falava comigo: minha filha, essa não é a pessoa que Deus tem para você.
Ele não é a pessoa. Eu gosto muito dele, ele é uma pessoa muito bacana, legal, eles tinham uma amizade muito legal, mas ele não é a pessoa que Deus escolheu para você. Você ainda vai sofrer muito com ele. E eu insisti, Evangelista Beth, mesmo com todo o peso dessas palavras do meu pai falou isso com lágrimas nos olhos, Meu com Deus. lágrimas nos olhos, e eu tenho a alegria, a satisfação de meu pai já é falecido, mas eu agradeço muito a Deus, porque quando meu pai partiu para o Senhor, ele pôde ver a mudança na minha vida. Eu já tinha me convertido verdadeiramente, eu já tinha entregado a minha vida ao Senhor, eu já tinha mudado totalmente, mas eu insisti e as consequências vieram. Porque tudo aquilo que você insiste, que você persiste contra a vontade dos seus pais, em desonra, você se move em desonra com os seus pais, com a vontade de Deus, quando você não busca a vontade de Deus como centro da sua vida, não tem como dar certo. Não tem como. Não tem como. Você vai sofrer as consequências. Meu Você vai Deus. sofrer abalos emocionais, psicológicos, e muitas vezes, Evangelista Beth, isso se perpetua, isso dura de uma forma que você não consegue arrancar, porque são memórias que foram criadas. E não tem como você arrancar. Foram feridas que foram feitas. Por mais que você seja sarado, que você busque do Senhor essa cura, mas é algo que fez parte da sua vida, da sua história. Uhum, É verdade. claro que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Mas não tem como você anular o seu passado. É, é verdade. Você tinha quantos anos quando. Nessa primeira. Nessa frase aí que o seu. Nesse aconselhamento do seu pai, você tinha mais ou menos quantos anos? Você lembra? Eu tinha, em média, acho que uns 17 Era anos, bem jovem. bem jovem. Eu conheci esse rapaz, eu tinha 12 anos de idade. Eu era uma criança, uma Não, pré-adolescente, né? pré-adolescente. É. E minha mãe gostava dele. Minha mãe se encantou facilmente, mas meu pai não. Meu pai percebeu logo que não seria algo agradável, e mesmo assim eu insisti. Hoje eu tenho um fruto desse relacionamento, que é a minha maior alegria, minha primogênita Camille Rocha, minha doutora, que me dá muita alegria. É uma filha, um presente que Deus me deu, porque em meio a muitas turbulências, quando ela tinha 1 mês e 8 dias, eu já estava separada do pai dela, ele já tinha ido embora de casa, e ali foi eu e ela. Vocês chegaram a Deus, morar junto, então. moramos. Foi um relacionamento que durou em média 8 anos. E quando nós fomos morar junto, nós não ficamos 1 ano, não conseguimos fechar 1 ano, porque as brigas eram constantes. Eu sempre falava para mim mesma, eu sou assim, que eu era muito farrista, eu era da noite, das baladas, das festas, nem Nem parece. parece, eu falar isso agora. Não parece, não. É porque quando o Senhor transforma, Ele transforma e Oh, não deixa né? vestígios. Ah, glória a Hoje eu Deus. não gosto nem de sair à noite, eu tenho dificuldade de sair à noite, eu não gosto. O Senhor me libertou, me transformou de uma forma que o que antes era prazeroso para mim, hoje eu não Hoje, tenho, não passa nem de longe. glória a Deus. Glória a Deus, e eu Transformou agradeço ao mesmo, Senhor, água que por Ele vinho. transformou a minha vida. E aí vocês conviveram pouco tempo, né? Sim, não durou um Junto, ano. assim, morando na mesma casa. Sim, esse relacionamento na convivência não durou 1 ano, porque eu sempre falava para mim o seguinte: eu sou assim, mas enquanto eu não tenho uma filha, um filho, enquanto eu não sou uma mãe, porque a partir do momento que eu me tornar mãe, tudo isso vai mudar. Eu não quero mais ser essa pessoa. Essa pessoa de porta de bar era uma coisa minha. Não estou dizendo que as mães que frequentam esses ambientes não sejam mães, mas no meu contexto, no meu entendimento, eu não aceitava. Eu, como mãe, e nas ruas, nas baladas, nas noitadas, eu entendia que a partir daquele momento a minha vida precisava de uma mudança, que eu tinha um ser ali que dependia de mim, da minha atenção, do meu cuidado, e eu não podia negligenciar isso, mesmo sem conhecer ao Senhor ainda. Eu já tinha isso como princípio, porque eu vim de um histórico familiar onde minha mãe teve esses princípios. Então, ela deixa esse legado todos os dias nas nossas vidas, de mãe, de esposa, de dona de casa, que a minha mãe tem alguns ditados que ela diz assim: primeiro a obrigação, depois a diversão.
Então tem coisas que até hoje têm um peso Tem muito um grande do peso? que minha mãe falava. E eu se tento seguir, assim, ao máximo a risca, porque os conselhos dos pais são vida para os filhos. É verdade. Você sempre então teve esse sonho de ter a sua família, Sim, de ser mãe. Também quem vem de uma família mais assim estruturada tem esse desejo, é né? verdade. E aí, após você engravida, com quantos anos? Eu engravidei com 19 anos e quando eu engravidei, aí intensificou ainda mais as nossas brigas, as nossas discussões, os nossos desentendimentos, porque ele queria continuar a vida promíscua e eu já não aceitava. Eu já queria dedicar a minha vida àquele fruto, àquela criança que estava para vir. Mas desde criança, Evangelista Beth, bem pequena, quando eu limpava a casa da minha mãe, quando eu lavava os pratos, quando eu fazia as tarefas domésticas, eu fazia com tanto amor, com tanto zelo, que eu pensava comigo mesmo, eu estou fazendo isso aqui porque um dia eu quero ter a minha casa, eu quero casar, eu quero ter uma família. Foi um sonho que sempre ardeu no meu coração, sempre ardeu, casar, constituir uma família. E parecia que eu estava vivendo esse sonho, né? Parecia, mas não era, porque não tem como uma coisa que tá errado, tá fora do centro da vontade do Senhor dar certo, não Tá tem certo. como. É. E quando parecia que estava dando certo, desmoronou tudo. Aí veio a separação. Nós nos separamos, não éramos casados legalmente, apenas convivia. Com 1 mês e 8 dias, com 20 anos de idade, eu estava sozinha, com uma filha nos braços, morando em um local não muito favorável. E ali eu tive que me agarrar verdadeiramente com o Senhor. Ali eu olhei e eu entendi que só o Senhor poderia nos ajudar, nos socorrer. De tantos filhos que minha mãe tem e cada um com os seus problemas, com as suas realidades, eu nunca quis ser pesada para a minha mãe, ser mais uma a levar problemas. Então, muitas vezes eu suportei as minhas dores, as minhas tristezas só, Calada, calada, né? calada. As madrugadas eram em choro, em pranto, e muitas vezes foram em claros. Porque ele saía e não tinha hora para voltar, muitas vezes ele saía na sexta-feira e só voltava na segunda de noite, depois do serviço. E eu ficava sozinha, grávida e sozinha. E quando aconteceu a separação, eu me senti aliviada um pouco, porque não era um contexto que eu desejava para mim, não era algo que eu queria, que eu tinha sonhado. Uhum. Não era um sonho de família, não era essa Não família que era, eu tinha a sonhado para mim. expectativa não era essa. Não, não mesmo. E foi muito difícil ser mãe solteira. Logo, nós nos separamos na véspera do meu aniversário. Oh, Ela meu tinha 1 mês e 8 dias de nascida, e Deus, ele não nos desampara jamais. é verdade. Ele diz que é um coração contrito e quebrantado, ele não desprezará. Eu me lembro que quando eu coloquei os pés no primeiro degrau da minha casa, eu senti um vazio e o Senhor mesmo ministrou no meu coração que ele já tinha ido embora, sem me dizer uma palavra. E quando eu cheguei em casa, ele já tinha ido embora realmente e a gente seguiu nossos caminhos. Foi muito difícil educar, criar, ensinar Camille sozinha. Sozinha. Só entre aspas, né, porque o Senhor, ele é pai dos órfãos, marido da viúva. Eu não era viúva, mas eu me considerava uma viúva, e o Senhor nunca me desamparou. E foi nesse meio tempo, em março de 2004, que eu aceitei o Senhor de fato e de verdade. Depois da separação. Depois da separação, depois de tantas idas e vindas com o Senhor foi muito paciente comigo, amoroso como ele é com todos, porque o amor dele não faz acepção. Jesus, ele nos ama de uma forma tão linda que nós não podemos compreender esse amor. Uhum. O amor dele é inigualável. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor nos tornará branco Brancos como a como a neve. neve. E o Amém. Senhor me purificou, me restaurou. Eu passei um processo muito difícil, muito complicado, sozinha, com a filha nos braços,
mas eu esperei no Senhor. Eu ainda continuava com o sonho de ter uma família. Esse sonho ele não se perdeu. Eu continuava ali com o sonho de ter minha família de verdade. Mas naquele momento eu pensava, agora vai ser tudo mais difícil, porque agora eu vou ter uma filha de um outro relacionamento, ninguém vai me querer, Oh, ninguém vai meu me Deus. aceitar. E foi muita confusão na minha mente. Foi muito complicado aceitar, porque desde criança eu sonhava em casar virgem, como minha mãe casou virgem. Minha mãe teve um único marido e eu sonhava tudo isso. Eu queria casar virgem e permanecer com aquele homem até que a morte nos separasse, como diz. Até que a morte, mas não foi dessa forma. Eu não obedeci ao Senhor e isso trouxe, como é que eu posso dizer? Trouxe essas dores. Uhum. Mas eu continuei sonhando, acreditando. Eu fiz aliança com o Senhor em março de 2004. Me batizei logo em Glória a seguida. Deus. O pastor Luiz foi quem me batizou. Uma bênção. Eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Depois eu me batizei nas águas. E ali eu comecei uma jornada com o Senhor, perseverante em oração, em busca. Eu tive uma pessoa que me auxiliou muito, Evangelista Beth, na minha caminhada com o Senhor. Eu digo que ela é minha mãezona, que é a irmã Margarida. É uma pessoa muito especial na minha vida. Até hoje ela me dá todo o apoio, todo o suporte. Sabe aquela pessoa que, uma mentora, uma pessoa que sempre tem uma palavra de vida para liberar sobre você, uma pessoa que não te julga, independente da situação, do momento, aquela pessoa acolhedora, e ela foi a Uhum. minha líder ali na Igreja Sim. Batista Metaberel. Eu participei da liderança dos jovens, participei do grupo de intercessão, Você fui se crescendo. entregou mesmo Sim, à igreja, às atividades, às participações de tudo, né? Se entregou. dessa Dessa vez vez sim, você dessa vez sim. mergulhou. E aí começou o processo, foi sendo restaurada. Sim. Como foi esse processo assim, quando você mergulha, de curar essas feridas, de não desacreditar dos seus planos, porque era também de acordo com o plano de Deus, né? Que família é sempre o plano de Deus. Sim, porque, Evangelista Beth, a gente precisa entender a vontade de Deus, aceitar e obedecer. E eu sabia claramente que eu não estava vivendo a vontade do Senhor, que eu estava em desobediência. E a palavra dele, ela não falha. Ele é fiel à sua própria palavra. Nosso Deus é Verdade. um Deus de princípios. Ele é um Deus de princípio. Então, se você não segue os princípios de Deus, não tem como ele te honrar. E eu entendi isso, e o meu processo foi de cura interior, de arrependimento, de pedido de perdão, de aceitação, de me aceitar como mãe solteira, de me valorizar, de não me permitir viver qualquer tipo de relacionamento, eu não me permiti, pela carência, pelo sonho de ter uma família. Foram muitas propostas, muitos convites, muitos pedidos de namoro. Eu fiquei 7 anos esperando no Senhor, Aham. 7 anos aguardando Número da perfeição. firmemente no Senhor. Quando eu entreguei a minha vida a Ele, em março de 2004, eu disse: dessa vez é para valer. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora não sou mais eu, Senhor. Agora é o Senhor que vai conduzir a minha vida, a minha história, os meus caminhos, os meus passos. E eu me entreguei de fato e de verdade ao Senhor. E eu vivi experiências sobrenaturais. E tenho vivido até hoje experiências de cuidado, de amor, de zelo, de proteção, de provisão, porque Deus ele é um Deus provedor. Ele diz que o justo jamais vai mendigar o pão. Enquanto mãe solteira, eu te passei muita dificuldade, dificuldade de amamentar uma filha sem conseguir me alimentar. Eu lembro que teve uma das vezes que eu sentei na porta de minha casa e eu não tinha nada para comer. E o meu alimento foi farinha seca. Eu precisava colocar alguma coisa no estômago para poder dar de mamar para essa criança. E naquele dia o meu alimento foi aquilo, foi farinha seca. Mas, Evangelista Beth, eu nunca me desesperei. Nunca me desesperei. Eu sempre confiei no Deus que eu sirvo. Eu sempre acreditei que Deus, ele é o Deus da provisão.
e que aquilo seria um momento que iria passar, que aquilo iria passar e que o nome do Senhor seria glorificado na minha vida, que eu não ia viver aquilo eternamente, mas que eu precisava permanecer firme olhando para Ele. Porque quando você deixa as coisas do mundo, quando você deixa o pecado para trás, não pense que o adversário ele vai desistir de você facilmente. Ele vai É, enviar várias propostas. verdade. Ele vai enviar várias propostas para tentar te fazer cair, retroceder. Mas eu glorifico a Deus porque essa pessoa me ajudou muito espiritualmente, a irmã Margarida, me deu todo o apoio que eu precisava. Quando eu me sentia fraca, ela me animava, me fortalecia. E eu glorifico muito a Deus pela vida dela até hoje. Sempre nós conversamos, sempre que dá, a gente se fala. Uma Ela mãe diz que ora, espiritual, né? Uma é minha discipuladora. mãezona, é minha mãezona até hoje, ela diz, quando a gente se fala pela manhã, ela diz: "Já orei por você, minha filha, hoje é tão bom, é tão maravilhoso você acordar de manhã e saber que alguém já te cobriu de oração, que você Verdade. já está guardado, que você já foi lembrado no memorial do Senhor, alguém já Alguém mencionou já seu deu. nome lá. Meu Deus. Olha, Senhor, pela vida da evangelista Beth, guarda ela, livra". Isso é bom demais. É E verdade. ela foi uma pessoa muito, foi um anjo, eu digo que ela foi um anjo, que ela é um anjo na minha vida. Ela é uma pessoa muito especial, uma pessoa cheia de amor, cheia de cuidado, muito do que eu aprendi espiritualmente, ministerialmente. Eu agradeço a Deus, porque ela foi essa mentora, verdadeiramente. Amém. E aí você passa a mergulhar, como foi esse processo assim de esse entre a separação e a restauração de fato, assim, quando você passou a enxergar a possibilidade de fato ter uma família, né? Como começou? Eu Nos cheguei padrões de Deus, aqui, né? Não claro, essas agora famílias veadoras que tem por aí. eu cheguei aqui no Ministério Batista do Arvoredo, eu tinha mais ou menos 2 anos de convertida e congregava com o bispo Edson, pastora Cláudia, aí tinha como liderança dos jovens a pastora Elisângela, que foram bênçãos, canais de Deus para minha vida, me ensinaram muito. E eu cheguei aqui porque toda a minha família congregava lá. E sabe aquela história de Abraão, sai do meio da terra e da sua parentela para uma terra nova que eu te mostrarei. E eu vim parar aqui no Ministério Batista do Arvoredo. E eu vim parar aqui, e eu cheguei aqui ainda em processo de libertação, de transformação, ainda no processo, naquele processo de nova convertida, sabe? 2 anos de evangelho. E quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhida pelo bispo Idson, pastora Cássia, pastor Denilson, na época, discipulava os novos decididos. Eu tive um alimento muito bom nessa casa, tenho até hoje. Eu fui muito bem alimentada. E eu aprendi a esperar, me conter no Senhor. Mas o sonho continuava ardendo no meu coração de ter uma família, de ter um lar, de ter alguém que eu pudesse chamar de marido, de esposo, Uhum. alguém que cuidasse de mim. Porque isso não é pecado, evangelista Beth. Não, Deus, ele é o Deus da família. Ele faz com que o solitário viva em em família. família. É a palavra dele, que foi ele que presenteou Adão com Eva. Adão nem sabia o que ele queria quando ele sentiu a necessidade, o desejo de ter uma disjuntora. Adão, ele não sabia. Mas Deus, conhecedor dos nossos corações, porque ele nos sonda e nos conhece, presenteou Adão com Eva. E eu tinha esse desejo, eu me lembro que, Aqui é as fotos do casamento com a sim, Elaine. sim, o varão escolhido, o ungido do Senhor aí, ó, o eleito. Você encontrou ele aqui na igreja. Não, não, ele não era daqui não. Deixa eu só falar daquele casal ali da primeira foto Esse aqui, é de o lá? de cá, isso. Ali é Marli e Moacir, foram pessoas que nos aproximaram. Ele trabalhava com Elaine e eu trabalhava com ela. E eles enxergavam na gente essa possibilidade, eles achavam que a gente tinha tudo a ver. E foi eles que proporcionaram tudo isso, fez com que ele me conhecesse através de foto. E eles insistiram muito, e eu não queria, porque eu tinha um pensamento de que negócio arranjado, relacionamento É, arranjado não dá certo. verdade.
Mas, por fim, nós nos conhecemos, nos falamos e lá se vão 12 anos. Foi Eita uma conversa glória. que durou, o varão tá ali, O né? varão tá aqui assistindo a gente. Tá ali nos assistindo. E esse casal foi uma bênção de Deus, foi quem nos uniu, nos aproximou, porque a gente não tinha possibilidade nenhuma de se conhecer. Ele congregava na Igreja Internacional da Graça, lá no Campo Grande. Hum, Ele trabalhava em lugares totalmente, de roteiro totalmente diferente do meu. Mas o Senhor é o Deus que promove o bom encontro, né? Ele cria situações para abençoar. Não precisa você, jovem, correr desesperado em busca do varão, da varoa, não. Confia no Senhor, olha aí, persevera. solteiros, pega essa chave. Espera no Senhor. Eu sempre tive em mente que no tempo certo, na hora certa, o Senhor ia criar uma situação e eu ia conhecer. Eu sempre falava, eu tinha uma amiga, irmã em Cristo, que ela dizia: Menina, do jeito que você se veste, está difícil você arranjar um varão. Oh, Porque eu misericórdia. vestia roupa de crente. Meu, Eu mas aí vestia. você vai atrair pelo corpo, você vai E ela tá dizia: atraindo pelos desse motivos jeito, errados. tá difícil, você nunca vai conhecer ninguém, ninguém, no varão nunca vai se aproximar de você. E eu dizia: no tempo certo, na hora certa vai acontecer. Nem que saiba eu saindo para jogar um lixo, indo comprar um pão. O Senhor Deus que promove o bom encontro. É Ele que promove o bom encontro. E nós nos conhecemos nessas possibilidades. E conversamos e terminou aí. Casamento terminou, não, né? Começou uma nova Começou. história aí no casamento. Porém, a vida dois não é fácil, né, queridos? Aqui tem os nossos convidados de honra, nossos amigos queridos, Pastor Júnior, Pastora Ó, Júnior, Nathalie, amo Nath. vocês. Vocês são bênçãos de Deus na nossa vida. Júnior magrinho, magrinho. E Nath também. Sim. Nem foi o chá de pata de vaca aqui. Depois eu Olha, conto essa receita, gente. ali, aquela foto mais acima é a minha irmã Joyce, o meu cunhado Fagner. Eu fiz questão de colocar eles aqui porque eles tiveram um papel muito importante nas Essa nossas foto vidas, aqui. sim. Eles foram um canal de Deus quando o nosso casamento entrou em colapso e nós estávamos à beira do divórcio. E do nada, assim, do nada não, eu creio que o Senhor se movendo, né, em nosso favor, eles promoveram todos os custos, arcaram com todos os custos e nos levaram para um encontro de casais, onde nós tivemos o nosso casamento restaurado uma vez, mais uma Amém. vez. Ali está nosso bispo, Meu bispo, a Idson, pastora pastora. Cássia, que foram quem celebraram o nosso casamento. Eu fiz questão, não abri mão, que eles fizessem, realizassem o nosso casamento. Ele pensava, meu esposo tinha um pensamento que amor, nós somos adultos, por que falar para o pastor? Porque eu dizia, você vai conhecer meu pastor, você vai conhecer minha pastora. E ele não precisa, nós somos adultos, não tem necessidade disso. Eu dizia, não, eu sou ovelha, não sou bode não, meu filho, precisa ir Aí, lá. ó. E ele veio, e outra questão, Evangelista Beth, que muito importante, que precisa ser analisada com muito cuidado, é a questão de quando você conhece uma pessoa que ela é de um outro ministério, como é que vai ficar essa situação depois que vocês casarem? Essa Sim. era uma questão que a gente tratava desde o namoro, e ele queria postergar, ele queria deixar para Deixar frente, pra frente, deixar as né? coisas andarem para decidir. Eu Na hora sempre a gente vê. não aceitava. Eu dizia: "Precisamos decidir isso hoje, porque depois fica difícil. Como é que vai ficar? Um congrega em um lugar, outro congrega em outro, não dá". E aí nós decidimos, eu visitei a congregação dele, e ele veio aqui, eu trouxe logo numa vigília do pastor Wagner, do bispo Wagner, vigília de fogo, e ele veio de uma igreja tradicional, totalmente tradicional, e ele se apaixonou, ele se encantou por esse povo pentecostal Quando ele cheio de viu Deus. mover, Sim. opa, eu vou me mover para lá. E ele ficou aqui, ele está aqui até hoje, para a glória de Deus. Hoje somos evangelistas da casa do Senhor, por Amém. infinita bondade e misericórdia do Senhor. Porque quem eu fui, eu agradeço muito ao Senhor o que Ele tem feito na minha vida, porque não era para eu estar aqui hoje. Hoje eu era para ser mais uma jovem nesse mundão aí afora.
vivendo todos os prazeres da carne, todos os desejos da carne, vivendo as noitadas, baladas, mas o Senhor me alcançou com mãos fortes, com um braço poderoso, me resgatou do lamaçal do pecado, das trevas para a maravilhosa luz. E hoje nós estamos aqui, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Amém. testemunhando das maravilhas dele na nossa vida. Glória a Deus. E aí vocês casam? Quando foi que vocês casaram? 12 de março de 2012. Ah, e aí, depois do processo casaram, vieram congregar aqui, e quando foi que nasceu a segunda princesa? Então, nós casamos um mês antes de fazer um ano de namoro. Eu entendia que a gente já era madura, a gente já conhecia o sexo, então não dava para demorar muito, não dava para ficar como se fosse dois adolescentes se conhecendo. Então, nós oramos, Deus confirmou o nosso relacionamento. Foi na base da oração. Na época, ele trabalhava em uma empresa e ele já tinha um tempo trabalhando nessa empresa e ele não estava com a carteira assinada ainda. E a gente orou. Eu orando, e a prova que eu fiz com o Senhor foi: Senhor, ele não sabia se seria efetivado. E eu fiz prova com o Senhor e disse: Senhor, se ele é o escolhido, porque nessa altura do campeonato, quando ele chegou, o Evangelista Beth, foi a época que eu recebi mais propostas de Hum, namoro, de noivado. Teve uns que foram tão ousados que nem me pediram em namoro, chegou a pedir em casamento diretamente. Falou: Varoa, quero casar com você e eu tenho te observado e é você a mulher que eu escolhi, eu quero casar com você. Eu digo: como assim? hum, Como assim? E nessa época nós nos conhecemos e eu fiz prova do Senhor. E com pouco tempo, ele descobriu que a carteira dele já estava assinada e ele nem sabia. Ele hum. também fez prova do Senhor e Deus confirmou. Então, quando Deus ele está no negócio, não tem como dar errado. Você pode até sofrer alguns ataques, alguns contra-ataques. Não existe casamento perfeito, não existe esposo perfeito, não existe esposa perfeita. Eu não sou perfeita, ele não é perfeito. São duas criações, dois mundos, duas Verdade. educações totalmente diferentes. Isso. Eu não estou aqui dizendo que o nosso casamento é perfeito, mas eu estou aqui dizendo que aquele que começou a boa obra é É fiel para fiel pra completar. meu Deus, verdade. Muito verdade. E foi o Senhor, eu tenho certeza, porque durante esses 7 anos que eu estive na casa do Senhor, solteira, sozinha, eu clamava, e uma das passagens que ardia no meu coração era de Ana. Quando ele chegou, eu me lembrei, eu orava como Ana, eu chorava muito, porque eu me sentia solitária, desamparada. E o Senhor me abençoou, eu consegui adquirir um apartamento onde eu moro até hoje, no Arvoredo. E às vezes à noite eu saía na janela, Evangelista Beth, e eu ficava observando muitos homens chegando de seu dia de trabalho, e esses homens chegando com sacos de supermercado, com compras, e eu dizia: meu Deus, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém. Se eu não comprar o pão não chega. Se eu não comprar o açúcar não chega. Coisa simples aí até hoje. A responsabilidade de trazer o pão é É dele. dele. É dele. Boa. Eu digo: olha, eu orei e eu pedi ao Senhor um varão que trouxesse o pão todos os dias. E às vezes ele me pergunta: amor, comprou pão? Eu digo: não, não comprei pão. Não tenho essa responsabilidade. Essa incumbência é sua. Sim, e graças a Deus, Deus honrou, porque ele é esse tipo de homem que ele é um homem provedor. Ele é um homem provedor. O Senhor atendeu, eu ali na janela de casa, eu ficava olhando e admirando. Uma coisa tão simples, né? Tão simples, mas que me marcava tanto, porque só quem vive só sabe realmente o peso da solidão, a responsabilidade, principalmente quando você tem uma criança para É. educar, para Que alimentar, às vezes precisa, ainda mais hoje em dia, precisa de uma referência de um homem, né? paterna. Paterna. Porque hoje a gente vive uma realidade de filhos, principalmente homens, e mulheres também, frágeis, porque não tem essa
forte na aparência, mas frágeis no emocional, e homens afeminados porque não tiveram essa referência Referência paterna. E paterna. que bom que nesse processo também, né, que é o que acontece muito, principalmente quando vê as propostas, não se desesperou, não houve um precipitar, de fato, esperar pacientemente no Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor. Sim, sim. A espera é dura, evangelista Beth. É, Esperar não é fácil. Esperar com paciência é mais difícil ainda. é. Porque muitos até esperam, mas esperam cheios de ansiedade, cheios de solicitudes. E a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Com paciência é o segredo. Esperar com paciência, confiando de que Deus está preparando. Eu ouvia muitas brincadeiras, muitas É. coisas enquanto solteira que me afligia, que me feria, que me machucava. Rodas de amigos que eles diziam assim: "Ah, Dea, você não vai estar não, porque você não é casada, você não tem ninguém, então dessa vez você não vai participar". Eram coisas que feria, que machucava Uhum. e machuca. Mas eu estava aguardando no Senhor e até que ele chegou. E essa espera é uma provação do Senhor. Sim, Se você vai realmente confiar nele ou se você vai agir na força do seu braço. sim. Essa espera entre a promessa e a realização da promessa tem a aprovação da espera. Sim, tem o tempo da espera, né? É. E foi nesse processo, evangelista Beth, que eu vi a restauração do Senhor, porque eu me sentia como Ana, solitária e desamparada. Eu me sentia desamparada. E o Senhor trouxe a realização de um sonho de criança. Quando eu era criança ainda, eu sonhava com o rosto dele. Ele nunca soube disso. Eu acho que eu nunca falei isso Olha a aí, ele. Nunca exclusivo. falei. Para não dar ousadia, viu, irmã? Primeira Se mão. pisar na Ela, bola, rainha a evangelista, porta ela é está estreita. aqui recebendo essa declaração de amor, essa revelação. Antes de ser cristão, o Senhor já me mostrava o rosto do meu varão. Eu sonhava com ele, o rosto dele. Meu Eu já Deus. sonhava. E por isso eu tinha tanta certeza. Por isso eu tinha tanta paciência para esperar. As pessoas duvidavam de mim. Ah, não está sozinha, não. 7 anos, não. Mas eu estava esperando no Senhor 7 anos. 7 anos. E fruto do nosso relacionamento veio ela, Isabel, Isabel Rocha. Isabel, a princesa, também está aqui com o papai. Sim, minha segunda filha, nossa segunda filha. Tá aí, Camille, minha primogênita, essa loira linda que não tá mais loira. Ali tem algumas minhas irmãs, alguns meus irmãos, porque são 11, não dá para colocar todos. Minha rainha, minha mãe ali juntamente Ok. comigo. Ali tem o Quem é esse pastor magrinho? Oh, Wagner. meu Deus. Isadora também, que participou do nosso casamento. Aquela mocinha ali de vermelho foi quem me enganhou para Jesus. Foi essa pessoa muito especial que eu comentei aqui, a irmã Margarida. Essa é a loja Belkids, é a bênção que o Senhor nos deu, nos presenteou para servir essa comunidade. E aqui tá a Camille, minha irmã que trabalha hoje comigo, e essa pessoa também aqui muito especial, Rebeca, que foi uma pessoa que o Senhor colocou no meu caminho, que foi um cilindro de ar, como o bispo fala. Ela chegou em um momento muito difícil da loja, em que eu estava necessitada realmente de uma pessoa, e ela chegou e ela fez toda a diferença. Uma menina de sorriso largo, de um coração muito simples, muito humilde, sincero. Sou muito grata a Deus por esse 1 ano que ela esteve comigo ali na Belkids. Uma bênção de Deus, muita saudade dela. Um beijo para você, Beca. E veio Isabel Rocha, essa daqui, essa mocinha Essa aí. princesinha aqui. Sim. Isabel Rocha, irmãos, ela chegou causando, né? Ela chegou causando. Nesse sonho que eu sempre tive de ter uma família, de ter um lar, de ter um esposo, de ter filhos, Evangelista Beth, eu sofri muitas interferências do maligno. Quando eu engravidei a primeira vez do meu relacionamento lá atrás, eu cometi um aborto, eu provoquei esse aborto, não foi um aborto espontâneo, foi um aborto que eu provoquei e eu não tenho orgulho nenhum de falar isso,
nenhum. É Isso uma me dor, trouxe né? muita dor, muita É. tristeza, muito arrependimento, porque quando eu descobri que eu estava grávida, nesse contexto que eu falei aqui já, de uma pessoa que eu tinha todo o entendimento de que não Que era a não pessoa, era. Uhum. eu entrei em um colapso, eu entrei em uma crise, em uma batalha muito grande na minha mente, porque eu disse: "E agora como eu vou ter um filho de alguém que não vai estar comigo lá na frente?". Eu tinha certeza que ele não estaria. Uhum. Eu tinha certeza que não seria o homem que Deus preparou para minha vida, assim como eu também não fui a mulher que Deus preparou para ele. Uhum. E eu entrei em parafusos, eu entrei em uma crise mental, em um nível de, acho que de loucura mesmo. E a única saída que vinha à minha mente, a única voz que eu ouvia é para tudo isso ficar bem, para você conseguir resolver tudo isso, você precisa abortar. Era a voz que eu ouvia nitidamente no meu ouvido. Você precisa abortar, para que você continue a sua vida em paz, tranquila e você recomece. Aborte essa criança. E eu dei Mentira. ouvido a essa voz e eu pratiquei esse aborto. Ainda estava muito novo, tinha apenas 2 meses e alguns dias. E depois do aborto ocorrer de fato, veio muito sangramento. Eu não precisei ir para o hospital, graças a Deus. Mas juntamente com esse sangramento, evangelista Beth, exterior, veio também uma hemorragia interna, porque eu chorei muito aos pés do Senhor, arrependida. A dor do remorso é terrível. E eu me arrependi É. muito, muito por aquela atitude que eu fiz, por aquele ato. Me arrependi muito, mas já era tarde. Não Uhum. tinha como voltar mais atrás. E aí o adversário ele colocava na minha mente de que eu nunca mais seria mãe, que eu Misericórdia. nunca mais teria a oportunidade de ser mãe, de gerar filhos, de dar frutos, que como fruto da consequência do meu pecado, de ter abortado uma vida, eu não teria mais filhos, e isso pesava demais na minha mente. E eu orei, pedi perdão ao Senhor de todo o meu coração, pedi ao Senhor que restaurasse a minha sorte e que Ele não me condenasse à esterilidade. E que se Ele estivesse ouvindo a minha oração de pecadora, na condição de pecadora que eu estava, que Ele me desse um sinal e que eu engravidasse, que esse filho seria o fruto da minha oração, resposta da minha oração, do meu voto com Ele. E Deus me ouviu e trouxe Camille. Camille Rocha tem 20 anos e essa criança foi uma bênção de Deus na minha vida durante a minha caminhada. Muitas vezes eu orando e ela pequenininha, ela levantava da cama e colocava as mãos na minha cabeça e ministrava. Meu E ela foi Deus. uma bênção de Deus, tem sido uma bênção de Deus na minha vida. Mas o adversário, ele não parou, evangelista Beth. Ele não desiste. Enquanto eu estava grávida dela, já do sexto para o sétimo mês, ele arquitetou tudo para que eu provocasse o aborto. Mesmo depois de eu ter orado, de eu ter pedido ao Senhor um filho, como prova do Da perdão misericórdia, dele do para com a perdão. minha Sim, sim. vida. E ele ter me respondido com de 6 para 7 meses, eu tive novamente a mesma crise que eu tive antes. E eu comecei a pensar como eu vou casar lá na frente, como eu vou conseguir constituir uma família, com uma filha de outro relacionamento. Isso nunca esteve nos meus sonhos, nos meus planos. Eu não vou suportar isso. Isso não vai ser bom para mim. Eu não vou conseguir levar adiante. E quando esse homem me deixar, como eu vou conseguir criar essa criança? Eu não tenho competência para isso. Eu não tenho capacidade. E aí foram muitas coisas na minha mente, uma batalha terrível na mente. E eu ouvi Evangelista Beth, Pastor Júnior, Thaís, Alexandre, eu ouvi nitidamente a voz do adversário. E ele arquitetou tudo com todos os detalhes para que eu provocasse aquele aborto já ao sexto mês, de 6 para 7 meses. Eu O morava que em uma seria casa de primeiro andar. perigosíssimo para a sua vida Sim, também, né? sim. Ele arquitetou tudo. Ele me deu todas as ferramentas, toda a ideia, todo o projeto. Eu morava numa casa no primeiro andar e a voz falou assim para mim: você vai acordar de manhã naturalmente, como um dia normal,
Você vai acordar pela manhã, você vai se arrumar para ir para o seu trabalho, e quando você estiver saindo de casa, no primeiro degrau, você pisa em falso, você vai cair, vai bater a barriga no chão, vai rolar nessas escadarias, e essa criança vai morrer e vai ficar tudo bem. Misericórdia. E você vai Santo poder Jesus. recomeçar a sua vida, você vai poder recomeçar sem fruto de relacionamento passado, sem nenhuma atrapalhação, porque eu entendia que aquela criança seria uma forma de atrapalhar minha vida lá na Amiga, frente. é isso que a ideologia prega, né? E as pessoas fazem um aborto achando que vai É se a livrar, saída, que é uma é a solução. liberdade, que é um direito, é uma prisão, é uma escravidão, Sim. é Ele só terrível. mostra, evangelista Beth, ele mostra muitas das vezes o adversário, ele mostra essa saída como a solução do seu problema, Uhum. mas ele não mostra as consequências. Isso, E eu fui exatamente. dormir certa, convicta de que eu faria assim no outro dia. Estava tudo arquitetado na minha mente. Seria tudo natural. Ninguém ia me culpar, ninguém ia saber, porque eu teria deslizado, eu teria pisado em falso na escada, ia cair, ia bater a barriga, essa criança ia vir a óbito e ia ficar tudo bem. Quando eu fui dormir, o Senhor, pela infinita misericórdia e bondade dele, falou comigo, porque Deus ele sempre nos dá uma oportunidade de arrependimento, de se arrepender. Quando eu fui dormir convicta de que eu tinha solução para o meu problema, para a minha vida, eu tive um sonho, o Senhor me deu um sonho, uma visão. E naquele sonho eu estava sendo presa e aquela criança tinha morrido, mas ela não morria e sumia. Ele não me falou e eu não tinha me atentado que aquela criança já estava formada no meu ventre. Então não teria como esconder aquele feto, aquele corpo daquela criança, precisava sepultar. E no sonho eu via eu no sepultamento dessa criança um caixão de bebê branco, que é chamado caixão de anjo, aquele caixão, e eu chorava amargamente. Eu estava sendo presa, mas a minha dor maior não era da prisão, era da vida daquela criança, porque quando eu olhava no rostinho daquela criança, ela era tão linda, ela me trazia tanta paz. Essa parte da história ele não me mostrou. E eu agradeço a Deus, porque Deus interviu na minha vida. E ele não permitiu que eu praticasse isso. E quando eu acordei cheia de arrependimento, pedindo ao Senhor mais uma vez perdão, agradecendo a Ele por Ele ter me mostrado o outro lado da moeda, que não seria tão simples assim, não seria um aborto e eu esconderia como outro, que foi apenas um sangramento, não. E ali eu comecei a amar minha filha mais ainda. Eu digo a ela: minha filha, você é fruto de oração, você não é obra do acaso. Você é resposta de Deus para a minha vida. Foi Deus que me presenteou as minhas filhas, Evangelista Beth. Amém. Nisso eu via o quanto o adversário ele tentou em todo momento frustrar os meus sonhos, no sonho de ter uma família, de ter um lar, de ter filhos. Armadilha, né? Eu casei e os médicos disseram que meu esposo ele não podia ter filhos. Mais uma vez, um ataque do adversário. E a gente precisava fazer uma cirurgia, porque ele disse que se eu viesse a engravidar do meu esposo, meu filho nasceria com síndrome de Down, ou todos eu sofreria aborto espontâneo. Não vingaria. Essas foram as palavras do médico. E eu não estou aqui desfazendo de nenhum médico, porque eu entendo que a medicina ela é limitada. Isso. Poderoso é o nosso Deus para fazer o impossível. O que a medicina ainda não tem cura, não tem resposta, Deus tem. Amém. Deus tem. E nós oramos. Isso veio depois de um aborto. Eu engravidei dele, do meu esposo, e ocorreu o aborto espontâneo. Dessa vez foi um aborto espontâneo. E eu fiquei muito abalada, me veio toda essa história de novo na mente, de novo eu sofrendo um aborto, de novo eu passando por isso, e agora eu estava casada, meu esposo não tinha filhos, e eu precisava dar filho a ele, pelo menos um. A minha filha Camila, ela pedia muito o irmão, uma irmã, ela chegava a jejuar, várias vezes ela Meu jejuou, Deus. ela orou, ela pediu a Deus um irmãozinho, e ela pedia chorando. E era o desejo do nosso coração, dar uma irmã, um irmãozinho para ela. E aí vem o aborto de novo.
Então eu sofri muito com esse aborto, eu chorei muito com esse aborto, eu não quis acreditar, essa criança ficou na minha barriga até o próprio organismo expulsar, mesmo sabendo que eu tinha um feto morto na barriga, eu insisti em deixar, porque eu acreditava que Deus ia ressuscitar aquela criança, que Deus ia fazer, que Deus ia, porque era a promessa dele. Uhum. Eu tinha sonhado que eu estava grávida, antes de eu descobrir essa gravidez do aborto, eu sonhei que eu estava grávida, que uma colega de trabalho chegava para mim e dizia: "Você está grávida?" E eu dizia: "Não, eu não estou". Ela: "Você está, pode fazer o exame amanhã porque você está grávida". Aí ela dava alguns sinais, ela falava: "Seus seios estão inchados, toque nele, você vai sentir que ele está dolorido". E quando eu acordei, eu fiz tudo isso e bateu Realmente. certo, deu tudo certo. Eu digo: "Meu Deus, será que eu estou grávida?". Eu corri, fiz o beta-HCG e deu positivo. E foi aquela festa para a família, primeiro filho de meu esposo, uma irmãzinha que minha filha tanto pedia, um filho depois de 12 anos da minha filha, e veio a óbito essa criança. Meu Deus. Aconteceu esse aborto, foi doloroso, foi quando o médico deu esse diagnóstico de que ele não poderia ter filhos, se tivesse, que nasceria com síndrome de Down. Misericórdia. E diante dessa impossibilidade, o nosso Deus, ele é um Deus que restaura, que transforma. Ele restaurou a minha sorte, restaurou a minha vida. E ele me concedeu, mais uma vez, o privilégio de ser mãe pela segunda vez. Veio Isabel depois de algum tempo do aborto. Isabel chegou e chegou para ficar. Glória a Deus. E Isabel tá chegou ali, para princesa, ficar. tá ali nos braços do pai. E é muito parecido a história das minhas 2 filhas, porque as 2 veio seguidas de um aborto, todas É 2. verdade, verdade. As 2 vieram depois de muita oração, de muito pedido de oração, muito choro. Eu entendo a evangelista Beth, toda a multimídia que está aqui trabalhando, que existem heranças espirituais que você adquire, que você deixa para os seus filhos. Hoje, muitos pais, muitas mães trabalham incansavelmente para deixar uma herança física, financeira para os seus filhos. E muitos pais não têm a preocupação de orar pelos seus filhos, de dar princípio aos seus filhos, de educar os seus filhos à luz da palavra de Deus. E eu entendi que esse ataque foi o efeito de algo que eu cometi lá atrás. E isso queria se perpetuar na minha vida. Uhum. Mas essa maldição ela foi anulada. Porque quando eu entendi isso, que era uma herança que eu não queria, que não fazia mais parte da minha vida, porque a palavra do Senhor diz que do tempo da nossa ignorância ele não se lembra, Não ele se não lembra. leva em conta. Eu anulei, eu desfiz com autoridade, eu repreendi todo espírito maligno que estava por trás de tudo aquilo, tentando impedir o meu sonho de ser mãe, de gerar filhos e filhos saudáveis. Eu não tive medo de que minha filha viesse doente, porque o Senhor já tinha me revelado em sonho que ela nasceria saudável, que seria uma menina. Deus já tinha me mostrado em sonho, eu já tinha sonhado que seria uma menina. E Deus ele cumpriu as suas promessas na minha vida. Ele restaurou, porque a partir do momento em que a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, se disponibiliza a viver o querer e a vontade dele, não a nossa, Deus ele trabalha em nosso favor. E de forma que o homem fica, como diz o Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam cativos, o Senhor trouxe a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração se alegrou, e se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E Amém. eu posso dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por mim, pela minha Amém. casa, pela minha família, porque o Senhor é bom. Não é porque eu sou boa, não é por mim, não tem nada de Andréa. Tudo de bom que existe em mim, que alguém pode ver em mim, é Deus. E tudo de ruim que existe é o próprio homem, é a natureza pecaminosa de Adão, é o homem. Tudo de bom que existe em nós é Deus, é a graça dele se manifestando.
E eu entendo que eu fui agraciada pelo Senhor, eu fui restaurada. O Senhor restaurou meu sonho de ter uma família, de ter um lar, de ter filhos, e filhos na direção do Senhor, filhos fruto de um relacionamento aprovado pelo Senhor, Amém. de uma aliança feita diante do altar do Senhor, porque nós casamos no altar do Senhor. Nós casamos diante do altar na oração, no jejum, nós casamos diante do Senhor. Amém. Isso é lindo demais. Então, assim, você falou muito a palavra restauração, né? Sim, De restaurar os caminhos. Você citou o salmista falando sobre o povo cativo, sim. mas qual o principal aconselhamento que você dá para quem está nos ouvindo agora, que está vivendo caminhos tortuosos, que também precisa acreditar que Deus tem uma restauração para eles? Qual o aconselhamento que você dá para essas pessoas que estão nos ouvindo agora? A própria palavra que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação só vem do Senhor, evangelista Beth. Não é dinheiro que salva o homem, não é poder aquisitivo, não é classe social. Quem salva o homem, quem restaura, quem tem o poder de restaurar uma família destruída, desestruturada, é Deus. Na sua infinita bondade e misericórdia, porque o nosso Deus, ele é o Deus da família. É. A família nasceu no coração de Deus. Foi Deus que constituiu a família. Não foi o homem. Não foi Adão que chegou para Deus e disse: olha, Senhor, eu preciso de uma esposa. Eu Isso, preciso de verdade. filhos. Não. Foi o próprio Deus que sentiu essa necessidade no homem e resolveu presentear o homem com uma esposa, com uma varoa, uma ajudadora. Então, Deus, ele é o Deus da família. Em uma geração onde princípios têm sido violados, princípios da família, onde tudo conspira contra a família natural, a família que Deus constituiu, homem e mulher. Queira o homem ou não, essa verdade ela não vai ser mudada, Não vai. porque está na Bíblia que Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, É. macho e fêmea. Então, diante de uma geração, de um sistema que trabalha incansavelmente para desestruturar, desestabilizar a A família, família. nós precisamos nos levantar e declarar que o nosso Deus, ele é Senhor, o Senhor que restaura, o Senhor que transforma, o Senhor que constitui família, o Senhor que tem compromisso com a sua palavra, que vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E precisamos ser luz nesse mundo, sal da terra, lares cristãos que precisam exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos de pessoas que sejam referências nessa geração. Esposos que sejam referências, sacerdotes no seu lar. Esposos que assumam o sacerdócio, a responsabilidade, a confiança que Deus delegou a ele. Mães que, em meio a uma geração onde o feminismo está em alta, onde É. o empoderamento das mulheres está em alta, mães precisam se levantar, mães que não negociam a educação de seus filhos, É. mães que não negociam, não patrocinam, não terceirizam a educação de seus filhos, mesmo diante de uma dificuldade que é sair de manhã e chegar à noite e ter que dar conta, precisamos. O apóstolo Paulo falou, Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que Aquele que nos nos. fortalece. Amém. Nós podemos sim chegar cansado e sentar com os nossos filhos e ler a palavra. Chegar em casa com os nossos filhos e ensinar princípios. Ensinar a palavra do Senhor, porque isso é mandamento. O Senhor fala lá com o povo dele que esse mandamento teria que ser perpétuo. Os filhos ensinar os seus filhos e os filhos de seus filhos ensinar os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, para que eles não se esqueçam. Por isso a gente tem visto, evangelista Beth, pessoas que são chamadas para serem imagem e semelhança de Deus, porque Deus criou o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança.
Pessoas com essa imagem distorcida. É, Uma sociedade que você trabalha tocou no contra a ponto. família. É. E tudo que é satânico, dentro até da religião mesmo, satanismo, é ir de contra aquilo que é sagrado. As coisas de Deus. É ir de contra aquilo que é precioso para Deus. E a família é uma delas. Sim, É a principal, né, que tem sido atacada. E essas ideias, o inimigo trabalha principalmente pelo engano do entendimento, sim, né? E pelo minar os sonhos que é de Deus na nossa vida, como foi o seu caso. sim. Então, Distorcer. distorcer, enganar, Isso. e tudo isso, distorcer essas verdades, não, às vezes o ímpio, né, acha que está prejudicando a gente, que é cristão. Mas, na verdade, isso é autodestrutivo para eles e para nós, para todos que vivem baseado nessas ideologias, né? Sim. Mas está escrito, evangelista Beth, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para Para desfazer desfazer. as obras do diabo. E Amém. as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em nome de Ninguém Jesus. pode anular o que Deus escreveu. Ninguém pode apagar. As palavras dele permanecem para sempre, queira o homem ou não. As palavras dele permanecem para sempre. E nós estamos aqui como embaixadores de Cristo para declarar os princípios da família, os princípios de um lar cristão, os princípios bíblicos, a palavra de Deus. Estamos aqui para ser essa referência que o mundo precisa. Referência de homens e mulheres de Deus, chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, o seu querer. Amém, irmã, amém. É, evangelista nata, você, né? Não é à toa que através de sua vida, Nath, né? Pastora Ah, Nathalie é. encontrou Oh, glória. Jesus. Quero agradecer a sua participação aqui. Foi muito forte todas as coisas que você falou, principalmente para quem é solteiro. Você que é solteiro, gente, absorve essa palavra com carinho, porque são situações que talvez vocês estejam vivenciando nesse momento, mas que quando você vê na vida de outra pessoa aquilo que Deus fez, que há esperança, que há uma saída por meio da palavra, então a gente fica mais fortificado. Amém? Eu quero agradecer, mas eu ainda vou deixar mais um espaço, né? Se você quiser finalizar, fazer as considerações finais. Sim. Orar, louvar, evangelizar. Fique à vontade. Fala aí para os arvoredianos, Oh, daí a sua glória. mensagem final. Amém. Gente, para mim é motivo de muita gratidão, muita honra da parte do Senhor, saber de onde Deus me tirou e onde eu estou aqui agora. É motivo de muita honra, de muita gratidão. Quem muito é perdoado, muito ama. E eu amo demais o Senhor. Amém. Por todo o perdão que Ele me proporcionou, por tanto perdão, por tanta graça. Isso que eu falei, irmãos, é uma pontinha do iceberg. Porque se eu fosse falar tudo aqui, vocês iriam certamente se escandalizar. Mas eu quero agradecer a toda a equipe da multimídia. Eu quero A gente que agradecer, agradece. eu quero agradecer ao Bispo Idson, à pastora Cássia, meus líderes, que têm sido canal de Deus para as nossas vidas, têm nos ajudado, nos orientado, nos suportado. Sou muito grata por essa casa que está aberta de dia e de noite. É, Houve o tempo da pandemia, foi um tempo muito difícil, muitas igrejas fechadas, e nós tínhamos cultos aqui várias vezes no dia. Esses cultos não pararam, eles multiplicaram. E quantas vezes eu cheguei aqui 4 horas da tarde para preparar tudo para o culto que iria começar às 5 e depois outro culto às 6. E eu louvo a Deus por essa liderança, referência que nós temos, essa liderança forte, convicta do chamado de Deus. Eu agradeço a Deus por este ministério. E eu quero falar para você que está em casa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
E eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus. Ele já conquistou tudo na cruz por nós. Eu quero abençoar a sua casa, talvez você, mulher, que esteja passando. Eu quero me direcionar agora às mulheres que estão enfrentando um momento de esterilidade. Meu Mulheres Deus. como Ana, que não conseguiam gerar. Eu quero declarar pelo poder do Espírito de Em Deus que nome você de vai gerar. Jesus. Ah, Deus Você vai gerar abençoe você. filhos e serão filhos para a glória do Senhor. Eu quero declarar saúde no seu ventre. Eu quero declarar que a sua madre vai gerar, porque a boca do Senhor disse. Eu quero declarar sobre a sua vida, a sua casa, todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. E para você, mulher solteira, homem solteiro, espera com paciência no Senhor. Aguarda no Senhor, porque Deus é o Deus da família. Ele é o Deus que Amém. faz com que o solitário viva Viva em em família. família. Amém. Deus não tem prazer na solidão do homem, mas ele não quer que você se precipite. Espere com paciência no Senhor, que Deus ele vai promover o bom encontro e será para a glória do nome do Senhor. Em nome Diante de de muitas Jesus. pessoas, Evangelista Beth, durante essa minha caminhada de 20 anos, que eu vi esperar no Senhor, não vi nenhuma delas serem decepcionadas. Todas que esperaram, todos que esperaram no Senhor, estão cantando alegremente hoje. Mas todos que se precipitaram vivem confusão, conflitos, vivem uma eterna espera. Mas todos aqueles que esperaram no Senhor têm tido as suas orações respondidas. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Meu Deus, foi forte. E você já sabe, né? Sua parte é curtir, compartilhar, comentar. Envie esse podcast para uma pessoa que você veio à sua mente agora. É para você mandar mesmo, tá? Esse vídeo. E até a próxima. Um beijo. E até a próxima, mais um Árvore do Cast.